Bem, minha vocação surgiu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu era coroinha, ajudava o padre na missa, gostava de ir na missa, né? E numa dessas ocasiões eu estava me preparando para entrar para a missa, estava colocando a batina na sacristia, estava sozinho. E aí entrou o pároco, né? O padre da paróquia, era o padre Vitório Escrimin, um padre muito zeloso, muito firme, né? Eu tinha muito medo dele. E aí ele me viu na sacristia, chegou perto de mim, apontou o dedo no meu nariz e perguntou assim: menina, você quer ser padre? E eu respondi: sim, senhor. Eu nunca ia dizer não para ele, né? Eu nunca tinha pensado em ser padre, mas foi a semente, né? Foi o início. Ele acreditou em mim, me colocou no grupo vocacional, visitou minha família, me incentivou, e com 12 anos então eu fui para o seminário menor em Londrina, no Paraná. E aí começou então minha caminhada vocacional. Lógico, as motivações que me fizeram entrar no seminário não foram as mesmas que me fizeram permanecer no seminário, que também não foram as mesmas pelas quais eu fiz o pedido da minha primeira consagração com 18 anos de idade, e também as motivações também se amadureceram quando eu pedi para ser ordenado padre com 24 anos. Então foi 25 anos. Então foi uma vida, né, também de amadurecimento, né, nas motivações vocacionais. Desse período eu acho que eu tenho a destacar exatamente o chamado, mas também a fé, né, da minha família, né, principalmente meu avô, que teve um momento decisivo, né, também da minha vida, quando eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos. Eu tinha uma saúde muito frágil, vivia internado no hospital. Uma dessas longas internações foi que ele me ensinou a rezar Pai Nosso e Ave Maria. Então, a experiência de estar unido ao mistério da paixão de Cristo, de poder me unir ao sofrimento redentor de Cristo através do sofrimento pessoal, de se confiar a Nossa Senhora, né? Ela nos acompanha. É verdade que com 4 anos de idade a gente não tem o instrumental intelectual, racional para entender isto, mas a experiência está lá, né? Ela é verdadeira, ela é autêntica. Depois a gente vai caindo na conta, isto vai marcando a vida da gente. Outro momento importante foi o chamado para o episcopado, né? Já tinha uns bons anos de padre, né? Estava já bastante satisfeito com a caminhada, estava me preparando, tinha uma carreira acadêmica promissora, tinha sido convidado para atuar no curso de mestrado da universidade. Lógico que estava me preparando para ingressar, né? Tinha que fazer publicações, tudo, então eu estava me preparando para isso, né? Tinha já uma caminhada bastante consolidada, e quando então chegou a nomeação, né, como bispo auxiliar de São Paulo. Então, de fato, foi algo que bagunçou minha vida, né, no sentido de que tinha alguns planos, mas veio o chamado, né, do Papa, na época Bento XVI, e quando me perguntaram se eu aceitava, né, lógico, bastante preocupado, sentindo o peso da responsabilidade, eu falei, né, para o núncio apostólico na época que eu não tinha outra resposta a ser dada, se não confirmar aquilo que a gente tinha dado já há tanto tempo atrás, né, quando fiz minha primeira consagração, quando pedi para ser ordenado padre. Consciente de que quando a gente dá uma resposta, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente assume tudo aquilo que vem junto. E depois também o chamado, né, para vir aqui para Belém do Pará foi uma surpresa, né? Eu acho que para mim foi uma surpresa para todos, eu acho, né? E também até para o próprio Dom Alberto, né? Ninguém esperava, mas acho que foi algo também, eu vejo, né, que são os caminhos da providência divina, né, que nos conduz. Então, de novo, né, quando me foi perguntado se eu aceitava, eu falei, bom, eu
sempre tenho... A minha resposta é a mesma, já foi dada há tanto tempo atrás, então não tenho por que negar, a não ser que de fato tivesse alguma razão grave, inconsciência de que me impedisse de fazer me impedisse de aceitar, mas não tinha assim nenhum motivo para negar, né, a nomeação do Papa, né, Francisco, né, que me enviou aqui para Belém do Pará. Com relação à Arquidiocese de São Paulo, é o desafio da grande metrópole. Belém é também, né, uma grande cidade, uma metrópole no meio da Amazônia, né? Então, essa questão da pastoral urbana, ela é muito importante, né? Evangelizar num mundo cada vez mais urbano, né? É o que está também nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da CNBB. Então, conscientes de que se trata de uma evangelização no meio urbano, né? São Paulo é também uma cidade de muitos contrastes, né? A riqueza e a miséria extrema, né? É o lugar também um centro cultural importante, né? Não só consome, mas também produz cultura, né? Um centro político, né? Econômico, então tudo isso acho que me ajuda também, né? É uma experiência que eu acho que é valiosa, né, para o Ministério Episcopal. E também a experiência com os mais pobres, né? Na Arquidiocese de São Paulo tive a oportunidade de tomar contato com moradores de rua, com as comunidades, né? As favelas, né? Muitas delas, né? E estar em contato direto com as pessoas, né? Então essa experiência da pobreza, né, do grande sofrimento que isso traz para as pessoas, né? E também do trabalho que a igreja faz, né, com estas populações, né? Eu me lembro de um fato, né, muito interessante, que eu estava dirigindo um veículo, né, em as grandes avenidas de São Paulo. Tem a Avenida Tiradentes, não sei se o pessoal sabe, né, mas lá tem a Avenida Tiradentes, e parei no semáforo, e aí veio aquele monte de flanelinha, né, muitos flanelinhos, não era um só, não, era muito, e a gente, porta trancada, vidro fechado, ar-condicionado ligado, estava lá, né, e veio uma moça e batia com insistência no vidro do carro, né, do meu lado, assim. Eu olhava para ela, batia, insistia. Bom, o que eu vou fazendo? Vou abrir, né? Abri, né? Fui pegar uma moeda para a moça, né? Era uma moça muito jovem, mas envelhecida pela droga, pela vida na rua, pela violência, né? Então a gente percebia que era uma moça jovem, né? Mas muito sofrida. E aí eu fui buscar a moedinha e falei: não, seu padre, eu não quero a moeda. Eu falei: você não quer a moeda, não? O que você quer então, filha? Eu queria que você abençoasse o terço para mim. E com muita vergonha dei a bênção no terço dela, e depois também dei uma moedinha para ajudá-la, né? Uma situação que você jamais imaginaria. Eu não imaginaria uma coisa, e é interessante, isso me aconteceu muitas vezes em São Paulo, né? Em São Paulo eu sempre andava de metrô, de trem, de ônibus, na rua, né? Vestido, né? Como padre, né? E as pessoas não reconhecem mais esses sinais, mas sabe que é o padre, mesmo que a gente ande assim, né? A única coisa que o pessoal pergunta pra gente é: como é que você aguenta ficar com essa roupa, né? Mas eu sempre era reconhecido pelos moradores de rua. Os moradores de rua sabiam, pediam bênção, né? Tinham um grande respeito por mim, né? Passava ali no meio dos moradores de rua, nunca fui molestado, né? Sempre fui tratado com grande respeito. E aí eu fiquei admirado com isso, né? Eu falei: por que isso? Por que isso? Porque de fato a Igreja Católica acolhe aqueles que são indesejáveis, indesejados, né? Então, para mim, os invisíveis. Não são só invisíveis, eu acho que são realmente deixados de lado. Eles não querem ter, também eles, né? Então, os próprios moradores de rua muitas vezes querem distância, né, das pessoas, né? É triste isso, né? Mas ao mesmo tempo, para mim foi uma coisa muito significativa esse tipo de contato. Depois, na Arquidiocese de Sorocaba, né, então
Aí a gente tem a experiência de uma cidade grande do interior de São Paulo, né? E também com o meio mais de pequenas cidades, meios rurais, né? Então aquela piedade mais, não tanto urbana, né? Mas uma piedade mais marcada, né? Pelo meio rural, né? Interessante também ali a experiência que eu tive, por exemplo, com a Romaria de Aparecidinha, né? Que em Sorocaba tem o santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida mais antigo do Brasil. Por quê? Porque a Basílica Velha, que é o lugar de origem da devoção, né? Ela já é uma segunda igreja, não é? E aquele santuário de Nossa Senhora Aparecida em Sorocaba, então é o mais antigo construído, lógico. Não foi lá que surgiu a devoção a Nossa Senhora Aparecida, mas é o santuário mais antigo, né, do Brasil, nesse sentido. E ali tem esta romaria, que é feita 2 vezes ao ano, segundo domingo de julho e primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro. E atrai com a participação considerável. A gente não precisa fazer propaganda, não precisa botar na internet, não precisa fazer anúncio de jornal, outdoor, nada disso. O pessoal já sabe, né? E vai espontaneamente. De toda a região ali, né, do entorno de Sorocaba, né? Então, é muito bonita essa manifestação de fé, são 12 quilômetros, né? E eu participei de todas, né? Fiz questão de estar presente em todas. Uma manifestação muito bonita de devoção a Nossa Senhora, de amor a Nossa Senhora, de fé em Jesus Cristo, afinal de contas, Nossa Senhora nos conduz a Cristo. Então, trago um pouco essas 2 experiências, né, fundamentais, né, dos lugares onde eu passei. Não teve um processo, veio simplesmente uma chamada, né, uma videochamada do Núncio Apostólico, ele é o responsável, né, e aí ele, na videochamada, falou: olha, tem aqui a carta de nomeação do Papa Francisco para arcebispo adjutor de Belém do Pará. Então era uma coisa totalmente inesperada, né? Eu não imaginava, foi uma surpresa, né? E aí ele me perguntou, né, o senhor obedece ao Papa? Eu falei, sim, senhor, eu obedeço ao Papa. Tá mandado, bom, quando que eu tenho que ir, né? Aí, lógico, teve todo um diálogo para a gente poder estabelecer a data da publicação. Esse foi o mais complicado, porque foi no mês de fevereiro, né? E tinha que esperar março para poder publicar a nomeação, porque eu estava saindo em viagem, ia ficar fora do país, né? E eu expliquei isso para o Núncio, infelizmente eu tenho esse problema, né? E aí então nós negociamos ali uma data para a publicação, mas não, o processo foi um processo sigiloso, reservado, que dependia da decisão do Papa, mas a única coisa que foi feita para mim foi a comunicação e se eu aceitava. A única coisa que eu podia fazer era: sim, senhor, para quando que o senhor quer que eu vá? A única coisa que eu conhecia era aquilo que eu ouvia falar, né? Eu nunca tive participação direta no Círio de Nazaré. Já tinha ouvido falar, desejava, né, participar, né, fazer experiência, mas nunca tive a oportunidade. Então agora tenho a oportunidade de estar presente, né, de não só estar presente, de participar pessoalmente, mas também de estar à frente. Bom, eu acho que a preparação espiritual consiste na oração, né? E principalmente, né, na oração pessoal e também na meditação bíblica, né? Eu acho que a gente precisa também buscar, né, aprofundar uma espiritualidade mariana arraigada profundamente na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. A questão da ecologia integral, né, humana integral, tem a ver com a nossa espiritualidade e com a nossa fé no Criador. Deus é o Criador, nós não fomos criados, nós não surgimos por acaso, nós não somos um acidente de percurso, nós somos queridos por Deus, ou seja, se Ele criou é porque Ele quis, Ele desejou, né? Então a criação é uma obra de amor, né, do Criador.
E por isso implica também a gente acolher com responsabilidade esta obra de amor do Criador. De que maneira? Conforme diz o Gênesis, né? Cultivando e cuidando. Cultivar significa trabalhar, retirar da natureza tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, mas também cuidando dela com responsabilidade para transmitir isto às novas gerações. Então se trata de uma reciprocidade responsável e de uma solidariedade intergeracional. A espiritualidade ecológica que está na Laudato Si do Papa Francisco apregoa uma vida de mais simplicidade, uma vida de mais austeridade. Isto por causa de uma riqueza espiritual, né? Muitas vezes a nossa vida consumista, ela é uma consequência do vazio espiritual. Então é importante a gente alimentar o espírito. A gente precisa anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Quanto mais plenas, né, do Espírito Santo, menos necessidade de coisas e mais a gente pode preservar a criação de Deus. Eu acho que a principal responsabilidade está na participação da própria COP30, né? A igreja participa de maneira oficial, né, em alto nível, como observadora, e ela tem o seu papel, sua representação através da Santa Sé. E, ao mesmo tempo, a grande missão da igreja é na formação da consciência ética, né? Na consciência das pessoas. Porque é isso que está na base das grandes mudanças necessárias. Não é? Nós vamos ter que tomar decisões sérias, né, para que haja uma mudança global. E isto vai implicar renúncias e sacrifícios. Mas isso não se sustenta sem a formação da consciência cidadã, da consciência ecológica, da consciência ética das pessoas. Por isso que é importante o debate público, é importante a participação da igreja na COP30 em alto nível, mas é importante também todo o trabalho que a igreja faz, conscientização das pessoas. Indiferença religiosa é um grande desafio, sim. Eu acho que às vezes até mais difícil do que o próprio ateísmo. O ateísmo muitas vezes ele é combativo, né? Mas ele combate por uma ideia, né? E muitas vezes é nisso que se pode ter o debate, o diálogo, e o fato de a gente dialogar não coloca em risco a fé, muitas vezes nos obriga a aprofundar a fé, né? A gente discute não para ter razão, a gente discute para encontrar as razões, e nesta busca comum a pessoa que crê pode aprofundar as razões da sua fé, e aquele que não crê pode chegar à fé também por ver as razões da fé, né? Eu acho que muita gente que não tem fé, às vezes não tem fé por preconceitos, né? Por ideias erradas que lhe foram inculcadas, não é? Se eu acreditasse em todas as mentiras que falam contra a igreja, eu seria o primeiro a odiá-la, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não creem em Deus por uma ideia errada de Deus, né? E esse debate, muitas vezes, ele é frutuoso. Agora, a indiferença é uma coisa mais difícil, né? Porque o ateu, pelo menos, ele tem o drama de não ter fé ou de buscar a fé, né? Enquanto que o indiferente não importa, não tem sentido, não entra como uma pauta significativa na sua vida. Então este é um desafio muito grande, né? Desafio também da pobreza, das desigualdades sociais, ou seja, esse é um questionamento também para a nossa fé. Se nós cremos em Deus, por que há tantas pessoas que vivem na miséria, na mais extrema pobreza? Se a gente de fato crê num Deus bondoso e justo, né, por que tantas injustiças no mundo de hoje? Acho que isso é um questionamento também para aquele que tem fé, né? Que mundo a gente está construindo? Que mundo é esse que a gente está construindo, né? Se nossa fé não muda esta situação, né? Lógico, nós sabemos que não é culpa só de quem crê, né? Mas existem também decisões que extrapolam a nossa responsabilidade.
mas dentro daquilo que é nossa responsabilidade, porque tudo isso. E a nossa responsabilidade, de novo, com a casa comum, né? A gente deseja cuidar bem. Não existe planeta alternativo, não existe step de planeta. O único planeta que a gente tem é esse. E a gente deve cuidar bem da nossa casa comum. Bem, eu acho que este grande jubileu da esperança tem o objetivo de fato, despertar a gente para a grande esperança. Nós podemos ter pequenas esperanças, elas são legítimas, elas são boas, né? Mas a gente tem que ter consciência de que são pequenas esperanças, não é? Ter um bom emprego, fazer a faculdade, conseguir comprar casa, ter carro, ter celular, são boas esperanças, mas são pequenas esperanças. O que a gente não pode perder de vista nunca é a grande esperança, a vida eterna com Deus, a salvação, ou conforme diz o povo, é o céu, né? Lá que eu quero morar, né? Então a grande esperança é aquilo que está neste nosso jubileu. Nós caminhamos para esta grande esperança, ainda que as pequenas esperanças sejam legítimas e sejam boas, mas elas não devem matar a grande esperança.